Glória a Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós estamos aqui mais uma vez, em mais uma live, para trazer conhecimento da tua vida, né? Hoje nós estamos aqui com o Juninho, né? Amém. Se preparou para esse momento e com certeza vai sair fogo do lado de cá que vai te alcançar. Em nome de Jesus. Amém? E nesse momento, apresenta aí para a turma, Juninho. Paz do Senhor a todos que estão vindo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meu nome é Mário Otávio Júnior, conhecido também como Juninho, todo mundo conhece. E eu sou líder de adolescentes da Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular e atualmente coordenador do GMA da região 469 de Itaúna. E nós estamos aqui para trazer mais conhecimento a respeito de um dos temas que eu adoro falar sobre, que é o Espírito Santo. Então eu espero que todos vocês sejam abençoados por tudo que nós vamos emitir agora, vindo direto do céu. Glória a Deus. E o nosso tema hoje é a obra do Espírito Santo no Velho Testamento. Então, aproveita porque hoje o que tem para hoje é algo poderoso. O que tem para hoje é algo grande. Amém. E nesse momento eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Vamos começar com a oração. Feche os teus olhos e vamos buscar a face do Senhor. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, derrama da tua graça. Derrama do teu poder, Senhor. Da tua misericórdia, Senhor, sobre este lugar. Ó Espírito Santo, queremos ser teu amigo. Espírito Santo, queremos sentir. Queremos ser tocados por ti nesta noite. Queremos ser tocados por ti de uma maneira poderosa. Ó Deus Todo-Poderoso e Santo. Ó meu Deus, o Senhor que concedeste do teu Espírito, venha derramando da tua graça, venha derramado do teu poder, da tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Amém. Antes de passar para o Juninho, deixa eu dar uma explanação. O Espírito Santo, né, é o nosso melhor amigo. Amém. O Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo, ele tem se movido no decorrer dos tempos e nós vamos aprofundar mais um pouco nesse assunto, né? Amém. E vamos lá? Vamos. Então, demorou. Amém. E o Espírito Santo, para a gente iniciar aqui, o Espírito Santo foi prometido em Joel 2,28 para todas as pessoas, sobre toda a carne. Mas antes disso, muito antes, desde lá da criação, ele já estava presente na ação. Ele já estava presente lá nos primeiros versículos da Bíblia. Já diz lá que a terra sem forma vazia, que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E para a gente falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele tinha Deus, ele derramava o Espírito Santo somente sobre quando ele tinha uma obra grandiosa para poder fazer. Então ele descia o Espírito sobre a pessoa, e usava ela de uma forma sobrenatural. E através de várias coisas. Por exemplo, ele já usou para poder profetizar, para dar força física, para encorajamento. Ele já usou também para poder dar dons, para dar criatividade, para dar poder. Ele usou, por exemplo, Bezalel para poder construir os itens do tabernáculo. Amém. Deixa eu só fazer uma pergunta, né? Vamos falar, o Espírito Santo, na obra da criação, né? Como o Espírito Santo, ele cooperou na obra da criação? Ele cooperou primeiro trazendo vida. Ele cooperou Deus usou o Espírito Santo para poder trazer vida. E ele já estava lá pairando sobre as águas, e quando foi Deus disse a primeira palavra, haja luz. Então houve luz. E também depois ele já deu ordem para o Espírito Santo para poder agir, criando vida e dando vida às coisas que ele desejou, que ele queria, que estava no coração dele. Glória a Deus, né? É tremenda a obra do Espírito Santo. Sim. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Céus no plural, terra no singular, mas isso não é o nosso assunto desta noite, né? E o Espírito Santo pairava, né? Ele se movia, né? Então nós vemos que o Espírito Santo sempre está o quê? Em movimento. Ele pairava sobre a face das águas, né? E interessante que o próprio versículo diz o seguinte: e disse Deus,
Se Deus disse, é porque a palavra estava em ação, né? E quando a palavra ela começa a agir, né? A palavra ela é liberada, então o Espírito começa a trazer um molde sobre a terra. Ele começa a dar forma sobre a terra. Nota interessante que, talvez você pergunte, por que o Espírito de Deus não trouxe a ordem na terra antes, né? Ele simplesmente pairava e agora ele dá ordem sobre a terra. É porque a palavra, ela antecede o Espírito. A Bíblia diz que a palavra, o Logos de Deus, ela é o Filho, né? É Jesus. A Bíblia diz em João que no princípio era o Verbo era Deus, a palavra verbo é a palavra, e a palavra estava com Deus, né? Então vem primeiro a palavra, para depois vir o Espírito. Nós vimos primeiro ver o ministério da palavra, para depois vir o ministério do Espírito, né? Mas isso nós vamos ver lá no Novo Testamento, mas aqui eu quero que você entenda essa conexão de palavra e Espírito. Então, o Espírito de Deus começa então, o quê? A moldar todas as coisas, né? A trazer um movimento sobre as coisas. Então, o Espírito de Deus, ele estava sobre a terra, né? Antes do Juninho continuar, algo interessante no versículo, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, a Bíblia fala que a corrupção do ser humano foi tanta, mas tanta, que, olha o que diz a Bíblia: então diz o Senhor, o meu Espírito não agirá sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então o Espírito Santo foi tirado. Então o Espírito que estava se movendo sobre toda a terra, agora ele é tirado. E quando ele é tirado, ele só se movimenta na vida de pessoas determinadas. Concorda? Certo. Vamos continuar? Vamos continuar. E depois que Deus retirou o Espírito, ele simplesmente começou a agir quando Deus tinha um propósito, quando ele tinha uma obra, quando ele tinha uma missão específica aqui na Terra. Então ele chegava e descia o Espírito sobre a pessoa era usada e depois o Espírito era retirado. E quais eram essas pessoas que o Espírito Santo agia sobre a vida delas? Eram especificamente as pessoas que o Espírito Santo descia sobre elas, que Deus permitia, eram especificamente profetas, reis, os juízes. Além de quando Deus tinha uma obra além, mas especificamente eram essas três classes: os profetas, os juízes e os reis, para dar autoridade, para liderar, para comandar. E os profetas para trazer a palavra, para profetizar e para, através dos sinais, também maravilhas. E os juízes para poder trazer o povo aos caminhos do Senhor, igual foi também, por exemplo, Sansão. Sansão, por mais que às vezes ele tenha errado muito na vida, o Espírito Santo, quando veio sobre a vida dele, ele usou ele de uma forma grandiosa contra os filisteus, usou o Espírito também para poder partir o leão ao meio. Uma das ações do Espírito Santo com ele foi através da força física, que é um exemplo fantástico. Imagina o Espírito Santo descendo sobre sua vida, você fazer coisas interessante que muitas pessoas não conseguem entender esse mover do Espírito Santo, né? E interessante também que o Espírito Santo, ele se movia na vida dos patriarcas, né? Trazendo que é uma unção de governo. Em Gênesis 41, 38, né? Disse o faraó, né, aos oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus, se referindo, né, a José. Quando José traz a revelação do governo, como seria o governo do Egito daquele tempo. Então nós vemos o seguinte, que o Espírito Santo, ele desde o início, ele vem trabalhando o homem, né, lapidando o homem para um propósito maior, né? O que mais nós podemos falar, Júnior, sobre o Espírito Santo no Velho Testamento? Sim, nós temos várias referências. Como, por exemplo, também em Êxodo 28:3 diz assim: falarás também a todos os homens, habeis a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal.
E também tem Êxodo 31, que diz: disse o Senhor a Moisés: eis que eu chamei por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus e da habilidade, da inteligência e de todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras, engate para entalhe de madeira, para toda sorte de lavores. Então, Deus desceu o Espírito Santo, falou com Moisés: ó, desceu o Espírito Santo sobre Bezalel para quê? Para que ele possa desenhar, trabalhar, fazer artesanato, assim, resumindo, para poder construir os itens do tabernáculo. Aleluia. Pensa para você ver. Glória. Pensa no Deus te usando para você construir algo para Ele. É algo único. Então eu achei muito fantástico as multiformes que o Espírito Santo trabalha. Muita gente acha: o Espírito Santo só veio para rodar a gente, para poder fazer isso. Não, o Espírito Santo, ele é muito mais além. Então, quando a gente entende a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, a gente pensa: se é assim, o que mais ainda ele pode fazer? Então, o Espírito Santo, ele tem um leque. Nunca limite o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode fazer coisas extraordinárias através da sua vida, assim como ele fez aqui na vida dos profetas, dos ministros, das pessoas, dos reis, aqui no Antigo Testamento. Interessante que eu fico analisando o seguinte: a visão do tabernáculo Deus deu para Moisés no monte. Então, quando Deus dá a visão para Moisés no monte do tabernáculo, algo que estava dentro dele, talvez, como diz o apóstolo Paulo, algo inefável, algo que não tinha como explicar naqueles dias, mas o Espírito Santo, ele alinha o propósito, ele alinha o projeto. Por quê? O projeto não era simplesmente construir o tabernáculo, o projeto era Deus habitar novamente no meio dos homens, né? Deus habitar no meio dos homens. Aquele tabernáculo, ele representava a presença de Deus no meio dos homens, né? Então Deus, o Espírito de Deus, né, que a obra do Senhor, ela é feita com a presença do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele vem sobre Bezalel e Aholiabe, né? E enche esses homens com conhecimento, enche esses homens com sabedoria, para que eles pudessem, né, levantar o quê? O que naquela época era o mais sagrado entre o povo de Deus, que era o quê? O tabernáculo, né? Amém. E o que mais podemos falar sobre? E o Espírito Santo não parou por aí. Ele continua além com o povo. Então aqui, se você seguir aqui, diz o seguinte aqui, em Josué, deixa eu ver, Deus ainda continuou falando com o povo, diz ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor. E dize: quem nos dará carne de comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor nos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem dois, nem 5, nem 10, mas ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que enfastieis dela. Porquanto rejeitaste o Senhor, que essa noite no meio de vós, e choraste diante dele. Porque saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé, e é este o povo no meio do qual eu estou. E tu disseste: dá-lhes carne, e comerão o mês inteiro. Matar-se-ão para que eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhe bastem, ou se juntarão para eles vós todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-á encurtado a mão do Senhor, e agora mesmo verá se cumprirá não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés, referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens anciãos do povo, e pôs eles ao redor da tenda. Então o Senhor desceu uma nuvem e falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciões. E quando o Espírito repousou sobre estes, profetizaram, mas depois nunca mais. Glória a Deus. E aí, explica isso pra gente. Então, Deus desceu o Espírito sobre ele, pegou o Espírito, a porção do Espírito Santo que estava sobre Moisés, e desceu sobre 70 homens. Por quê? Por quê? Porque eles estavam
clamando, pedindo carne. Eles estavam simplesmente pedindo carne. E quando Deus desceu sobre eles, depois nunca mais, porém, no final, se você continuar aqui, ó, porém no final do arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, profetizavam do arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés disse: Tens tu ciúmes de mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e que todo o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés recolheu do arraial, eles os anciões de Israel. 17. Então descerei ali e falarei contigo. Tirarei o espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que eles não leves tu somente. O que estava acontecendo? Pode falar. Ou seja, o povo, Moisés andava muito sobrecarregado com o povo. Isso. Moisés andava muito sobrecarregado. Por quê ele andava Porque era muita gente. Ele era simplesmente o pastor da maior igreja da terra. Aproximadamente 3 milhões de pessoas. Pensa, 3 milhões de pessoas para uma pessoa comandar. Para uma pessoa comandar não era fácil. E Moisés andava muito cansado, muito fatigado. E a mente dele, tanto fisicamente, espiritualmente. Então, um dia, seu sogro Jetro chegou para ele e falou: Moisés, sozinho você não vai conseguir. Então, ele começou a instruir ele para poder formar líderes, para poder ajudar ele nessa tarefa de pastorear o povo. Então, Deus pediu ele que falou que repousaria o Espírito sobre essas pessoas também, para que elas também pudessem auxiliar, profetizar e também transmitir a vontade do Senhor para eles. E foi assim dito e feito aqui entre esse povo, para que Moisés não ficasse sobrecarregado sozinho com a carga física, espiritual e mental desse povo. Glória a Deus. O que mais nós podemos falar sobre nessa trajetória do Velho Testamento, sobre o Espírito Santo? A gente falou aqui também um pouco sobre os juízes, né? E voltando aqui, em Deuteronômio, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor a ordem de Moisés. Repete aí, porque Moisés impôs sobre ele as mãos. Porque Moisés, existe uma controvérsia muito grande sobre a questão da transferência, né? Da transferência daquilo que Deus tem colocado sobre a vida do profeta, né? E nós vemos que a transferência, ela vem como algo que eu chamo de sucessão ministerial, né? O ministério, a extensão do ministério de Moisés, ela se dá com Josué, né? Deus permite Moisés levar o povo até determinado ponto. O espírito que estava sobre Moisés, ele é transferido para a vida de Josué, e Josué agora ele termina, né, para concluir o quê? Aquela obra que Deus tinha falado lá no Egito, né, que o povo tomaria posse de uma terra que mana leite e mel. Né? Então nós vemos aqui o que? A transferência, né, do espírito que estava sobre a vida de Moisés para a vida de Josué. Né? Vamos continuar? Vamos. E depois desses atos, o Espírito Santo ainda continua agindo muito ainda. Ele ainda foi sobre, nos Juízes 3:10, diz: veio sobre ele o Espírito do Senhor. Ele quem? Está sobre 3:10, está sobre... Já continua aí, depois você me fala sobre ele. Diz: veio sobre ele o Espírito Santo, e ele julgou Israel, e saiu a peleja. E o Senhor lhe entregou as mãos a Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. E ele ainda continuou no meio dos juízes, falando: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou rebate, e os abiesritas
se ajuntaram após ele. Então, o Espírito Santo começou a agir através dos juízes. Para a gente resumir o livro de Juízes, o povo de Deus, várias vezes, eles se desviaram do caminho do Senhor. Várias vezes eles saíram dos caminhos do Senhor e Deus levantava o quê? Juízes. Os juízes eram usados para o quê? Para trazer o povo de Deus à vontade do Senhor e também para julgar e também para poder defender o povo de Deus das mãos dos inimigos. Um grande juiz foi Gideão, outro juiz foi Sansão, e entre outros, se você acompanhar a Bíblia. Mas da do 3 lá, qual que era? Do 3? Você leu lá? Era só um pouquinho. Juízes 3. 3:10. Otiniel. Sim, esse juiz era Otiniel, filho de Kenaz e irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. E o Senhor lhe entregou seus inimigos. Isso, né? Deixa eu só dar Então nós estamos do juiz. Deixa eu só explicar. Existe uma linha, né? Para que nós possamos entender o Espírito Santo do Velho Testamento, é necessário que a gente venha entender de uma maneira linear. Por exemplo, nós entramos em Gênesis, na criação, né? O Espírito Santo se movia e ele se movia sobre a face da terra, e somente a partir da liberação da palavra, né, ele começa a dar forma sobre a terra. O Espírito Santo continua na terra até Gênesis capítulo 6, versículo 3, onde a corrupção humana, né, ela começa a se intensificar de uma maneira tão grande que o homem passa a ser carnal. O Espírito Santo, então, ele é tirado da terra, e o Espírito Santo, ele passa, né, a visitar, né? Aí era habitação e agora passa por visitação. E ele passa a visitar, ele passa a descer sobre a vida dos profetas, sobre a vida dos reis, dos sacerdotes e dos juízes, né? E nós vemos o Espírito Santo, ele passa pelos patriarcas, ele traz a direção dos patriarcas. Nós vemos ali em José, quando o faraó fala: eu preciso de alguém que o Espírito de Deus esteja sobre ele, para que possa governar, e Deus então dá sabedoria e inteligência para José, e José começa agora, né, de uma maneira muito inteligente, né, a se organizar o Egito da época, né? Depois nós vemos, né, o Espírito Santo agindo ali depois que Moisés tira o povo do Egito, né, na vida de Bezalel e Aholiabe, na construção do tabernáculo, e tudo isso tinha um propósito. Por quê? Porque em Gênesis 6:3 o Espírito de Deus foi tirado e Deus queria habitar novamente no meio dos homens, né? Porém, o homem, muitas das vezes, aqui nesse mundo, sempre, né, coloca de lado, coloca em segundo plano a obra do Espírito, né? E então nós entramos em Josué. Josué começa agora a agir pelo Espírito de Deus, organiza as tribos de Israel, e de repente, o que acontece, né? Como ninguém é eterno, Josué morre. Interessante que a Bíblia fala o seguinte: após a morte de Josué, veio uma outra geração que não conhecia Deus. Um povo que não conhecia o Espírito Santo. Então o povo de Deus começou a trazer para dentro, do meio deles, o que? Os atos dos cananeus, os atos dos amorreus, né? os hábitos dos jebuseus. Começou a trazer tudo isso para o meio do povo de Israel. Então o povo de Israel começou a sacrificar outros deuses. O povo de Israel começou a adorar outros deuses. O povo de Israel começou a sacrificar a criança. O povo de Israel começou a se prostituir com prostitutas templárias, né? Então tudo isso começou a fazer com que o povo cada
cada vez mais se afastavam de Deus. Isso por quê? Porque o Espírito Santo não habitava no meio do povo. Então Deus, né, permitiu que o Espírito Santo agora habitasse no meio dos juízes, sobre os juízes. Então o Espírito de Deus vinha sobre aquele juízo, o primeiro juízo Otiniel. E quando o Espírito de Deus vem sobre ele, né, ele começa a julgar o povo de acordo com aquilo que Deus queria. E o povo começava a crescer, e o povo começava a vencer, e o povo começava a prosperar. Mas de repente aquele juiz morria. E o povo voltava novamente para as suas velhas práticas. Então, a vida, houve o livro de Juízes, é um ciclo em que há uma ascensão quando o Espírito Santo age na vida daquele juiz. Foi assim com Gideão, foi assim com Otiniel, foi assim com Sansão, né? E quando esses homens morriam, o que acontece? Foi assim com Débora, né? O povo voltava às velhas práticas. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vinha para um determinado propósito, para um propósito específico, em um tempo específico, né? E de repente ele voltava e o povo então não conseguia mais atrair a presença de Deus. Por quê? Porque o homem era carnal. Amém? Então nós pegamos essa linha desde Gênesis até Juízes, né? Mas nós vemos o quê? Que Deus sempre tem um propósito. Deixa eu fazer uma pergunta. Se o Espírito de Deus agia sobre a vida dos reis, né? Mas me fala sobre esse agir na vida dos reis. Sim, o Espírito Santo agia também sobre a vida dos reis. Mas como ele agia? Ele agia de maneira para liderar, para comandar, para tomar decisões e, acima de tudo, ele agia também para dar ordens sobre o povo, sabe? Para poder governar com sabedoria. Ele não agia somente para poder fazer guerra, mas ele também dava conhecimento, autoridade. Então, ele agia na vida dos reis assim. Ele agiu com Saul, ele agiu com Davi. Me fala sobre Davi. Davi? Eu amo a história de Davi. Davi é lindo demais. Davi, desde quando ele nasceu, ele já nasceu com um propósito do Senhor, né? Davi, ele foi cheio do Espírito Santo várias vezes, mas uma das vezes que a gente se recorda aqui também, diz em Samuel 2, 2 Samuel 2, 23, 2, palavra de Davi, filho de Jessé, a palavra dos homens que foi exaltado, do ungido de Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está em minha língua. Davi, ele tocava harpa. E diz a palavra que quando ele tocava harpa, ele era muito usado na arte do louvor. Os espíritos ruins que estavam sobre Saul eram expulsos. Então o Espírito Santo dele usava ele de várias maneiras. Não só dessa maneira, ele usava ele também em batalhas. Ele usava ele também para governar o povo. Mas como a gente falou, Davi também era um homem. Então, como homem, ele também teve muitos erros também na vida. Como foi a escolha de Davi como rei? Como foi a escolha? Ele foi escolhido pelo próprio Senhor através da vida do profeta Samuel. Samuel, primeiramente, o meu povo, né, carecia da necessidade de um rei. E o povo, né, ele via as outras nações, viam que todas tinham um rei. Então, eles chegaram para Samuel: Samuel, queremos um rei. Queremos um rei. Então Samuel pediu orientação e Deus pediu para ele ungir Saul. Porém, Saul estava se desviando dos caminhos do Senhor, da vontade do Senhor, do propósito do Senhor com o povo. Então, Deus pediu, falou que não se agradava mais do governo de Saul. Então ele pediu para escolher, para se Mas o que Saul fez que desagradou tanto a Deus? Ele fez várias coisas, mas uma delas que ele fez, ele
fez sacrifícios, né? Isso. Né? Ele fez sacrifícios, né? Uma função que não pertencia ao rei, pertencia aos sacerdotes. Aos sacerdotes, aos profetas, né? Aos profetas. O rei, ele tinha que governar, né? E ele faz isso, né? Ele não, Samuel manda ele esperar, né? Ele espera algum tempo e depois ele faz sacrifício e Deus não aceita aquele sacrifício, né? Isso é uma das coisas. E por consequência, Deus não se agradou mais do governo dele, pedindo então Samuel para que fosse à casa de Jessé e escolhesse, para que lá ele indicaria quem seria o próximo rei. E essa história, como todos já conhecem, ele já chega lá e encontra todos os filhos de Jessé. Todos os mais velhos, mais assim, aparentemente bem aparentados, mais preparados para a guerra. Porém, Deus se agradou daquele pequeno que estava lá no campo cuidando das ovelhas, que era Davi. E aí todo mundo já conhece, né? Que Davi é ungido como rei, porém ele não assume agora, ele assume que vai passando os filhos de Jessé e Samuel, e o Espírito de Deus vai falando com Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, e passa todos os filhos. E aí Samuel faz uma pergunta para Jessé, acabaram os filhos, existe mais algum? Aí ele lembra de Davi. E quando Davi chega, algo muito bacana, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ali naquele momento, né? Testifica com Samuel, né? E ele vai e ele unge, né? Davi como o rei de Israel. Detalhe, no outro dia, humanamente falando, ele era pastor de ovelha, mas no mundo espiritual ele já era rei de Israel, né? O Espírito de Deus veio sobre ele de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira grande. Amém? E então o Espírito Santo vem de uma maneira poderosa, né? Mas o que mais nós podemos falar, né? Me fala, nós falamos sobre reis, eles falam que vem, o Espírito de Deus vem sobre reis, sobre sacerdotes, né? E profetas. Me fala sobre os profetas, algum profeta aí que você lembra aí que o Espírito de Deus veio de uma maneira poderosa sobre a vida dele? Ele veio sobre vários profetas. Um dos que até que eu estava lendo agora antigamente foi quando em Ageu 2:5 ele dava força para o povo. Quando o povo estava em Ageu, quando o pessoal estava reconstruindo a cidade, quando eles estavam lá no meio da obra do Senhor, Deus usou Ageu para poder dar força ao povo que estava às vezes meio... Ageu 2:5 diz o seguinte: segundo a palavra de aliança que eu fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. E ele veio também sobre Miqueias. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor. Do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Ele usa também Ezequiel várias vezes. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor. Me deixou no meio de um vale que estavam cheio de ossos. E ele usou também várias vezes Ezequiel várias vezes. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, o qual olha para o oriente. E à entrada da porta estavam 25 homens, no meio delas e via Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. Depois o Espírito de Deus levou a uma visão da caldeia para uso do cativeiro. De mim foram a visão que eu tivera. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Espírito de Deus, ele vem sobre a vida dos profetas, certo? Ele vem sobre a vida dos profetas, né? E foram vários profetas. Sim. Vários profetas. Qual o propósito, independente do profeta, qual o propósito do Espírito Santo ele vir sobre a vida do profeta? O Espírito Santo ele via sobre a vida do profeta para trazer a revelação da palavra do Senhor, para que ele pudesse transmitir a mensagem que o Senhor tinha para ele. Tá. E essa palavra do Senhor, que deveria ser transmitida, ela deveria ser transmitida para quem? Para o seu povo. Para o seu povo, né? Então toda vez que Deus levantava um profeta,
era porque a nação saía fora, né, do propósito de Deus. Entendeu? Porque toda vez que o povo queria chegar até Deus, o povo, né, ia até o sacerdote. Então, e toda vez que Deus queria chegar até o povo, Deus levantava um profeta. Então, muitas das vezes o profeta, o povo saía fora, né? Se você for pegar, analisar os profetas da Bíblia, você vai ver que a maioria deles, né, eles foram levantados por Deus para trazer o quê? Alinhamento entre aquela nação e os céus, né? Aquela nação e os céus. Muitas das vezes o conceito hoje de profeta é um pouco diferente, mas naquela época, no Antigo Testamento, os profetas eram levantados para trazer alinhamento entre a nação e Deus. Né? Entre a nação e Deus. Então nós estamos ainda nessa linha, entendeu? Nós começamos com a criação, né? Depois nós passamos pelos patriarcas, depois nós passamos pelos juízes, agora nós estamos no tempo dos reis. Em todos esse modelo, o foco do Senhor é restabelecer o modelo original. Qual que era o modelo original? O Espírito de Deus pairando sobre toda a terra. Né? E isso acontece com a profecia de Joel, né? Joel, né? Ele é como se fosse um precursor de algo que ia acontecer em Atos, né? E o que Joel fala? Aqui está, eu acho que é a tônica, né? A tônica do Espírito Santo no Velho Testamento. Porque se nós formos pegar, por exemplo, estudar sobre Jesus no Velho Testamento, talvez o livro que mais assim personifica Jesus seria o livro de Isaías. Mas quando nós vamos estudar o Espírito Santo, o livro que mais personaliza sobre aquilo que nós vivemos hoje é o livro de Joel. E vamos falar um pouco sobre o livro de Joel. Acho que a gente pode gastar um pouquinho de tempo nesse livro tão maravilhoso que é o livro de Joel. Joel é uma das profecias que eu mais gosto e é uma das que eu mais amo sobre o Espírito Santo, que eu já preguei sobre ela uma vez numa primícia de jovens que nós tivemos na igreja, e é uma das profecias que mais fala no meu coração, que fala em Joel 2, 28. Vamos pensar no início do livro de Joel, né? O livro, para que a gente possa entender o 2, a gente tem que entender o 1, né? A gente tem que entender o 1. Deixa eu explicar mais ou menos. O que acontece? O povo, mais uma vez, sai do eixo de Deus, sai do propósito de Deus. E como o povo sai do propósito de Deus, algumas coisas começam a acontecer, né? Começa a vir 4 legiões de gafanhotos. E naquela época, né, o povo não tinha indústrias, não tinha empresas. O que funcionava naquela época era a agricultura e a pecuária. Então essas legiões de gafanhotos vêm sobre, né, aquilo que o povo plantava e assola a terra naquele tempo. Paralelamente com isso, né, vem uma grande seca. E o povo, isso por causa de quê? Por causa do pecado do povo. E o povo ia até o Senhor, o povo ia até o templo, né? Até o templo. E a Bíblia diz que os sacerdotes estavam gemendo, porque a oferta tinha saído do altar. Então nós vemos um caos espiritual. E o povo tentando buscar a Deus, só que Deus não respondia. O povo vai até o sacerdote, os sacerdotes, eles estavam ali, né, gemendo no altar. Então os sacerdotes não tinham resposta para o povo. E aí entra aquilo que eu falei todas as vezes, que a nação, ela sai do alinhamento com Deus, Deus levanta o profeta. Então levanta o profeta Joel. E quando o profeta Joel chega diante do povo, vê que o povo estava buscando ao Senhor, colocando cinzas na cabeça, rasgando as suas vestes. Uma busca exterior, uma busca aparental, de maneira aparental. Então, o profeta olha para o povo e fala o seguinte: vocês estão fazendo errado, vocês não têm que rasgar as vossas vestes, vocês precisam rasgar os vossos corações diante do Senhor. Vocês precisam rasgar o coração diante do Senhor. Proclamem diante do Senhor um jejum, um santo jejum, mas rasgue os vossos corações. Então, aquele povo, eles entendem a palavra do profeta.
Eles rasgam o coração. O texto original não fala rasgar o coração, fala dilacerar o coração. É como se um leão, ele começa a dilacerar a carne de uma maneira miúda. Eles rasgam o coração deles de uma maneira muito intensa. E a partir de então, Deus usa o profeta para falar sobre um tempo, né? Sobre um tempo que viria. Interessante algo que eu quero falar com vocês. Antes nós vamos falar sobre Joel 2, que agora, com o povo com o coração queimando, com o povo com o coração rasgado, né? Eu quero que vocês entendam o seguinte, que todo profeta, ou a maioria dos profetas, podemos dizer, eles são atemporais. São atemporais. Se você for analisar, estudar sobre os profetas, um dia nós podemos fazer um estudo aqui sobre os profetas, né? Eles são atemporais, eles falam algo que não é do tempo dele, mas de um tempo por vir. E Joel, agora ele com o povo, com o coração quebrado, ele fala de um tempo. Joel capítulo 2, vamos lá? Joel capítulo 2 diz, até o título do 2 já está escrito, o dia de Yahvé está próximo. Então ele começa a falar sobre esse tempo que virão. E ele falar, será um dia, e fazei soar o chofar, Joel 2:1. Fazei soar o chofar, a trombeta por toda Sion e Sião. Daí ofertas meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia de Yahvé já está próximo. E será um dia de trevas. Vamos lá no 28 e 29. Vamos no dia 28 e 29 direto? Vamos lá então. Vamos. E ele fala que eis que chega o dia do Senhor. Que dia maravilhoso. E ele diz que depois desses eventos, de tudo que eu comecei a falar, se você acompanhar, você vai ver lá. E agora diz, eis que chega o dia do Senhor. Então depois desses eventos, derramarei sobre o meu espírito, meu ruach, que está aqui na tradução, sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os idosos terão sonhos, e os jovens ganharão visões. Outra coisa, o que está acontecendo? Deus está falando que o propósito original iria novamente acontecer. Lembra lá de Gênesis? Né? Lembra lá de Gênesis? O Espírito estava pairando sobre a terra. Gênesis 6, o Espírito é retirado e agora o Espírito é derramado sobre profetas, sobre reis, sacerdotes e juízes. Agora Deus, com o povo com o coração quebrado, Deus usa o profeta para falar que a ordem original iria ser restabelecida. O Espírito seria derramado sobre toda a carne, não mais só sobre reis, não mais sobre sacerdotes, não mais sobre juízes, mas sobre toda a carne. O que fala na profecia de Joel é que todo ser vivente nessa terra poderia carregar dentro deles o Espírito Santo. Que viria um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. 29 ainda diz que inclusive sobre todos os escravos serviçais da época derramarei meu espírito naqueles dias e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra. Glória a Deus, aleluia, né? Este é o desejo do Senhor, né? Encher a terra com o Espírito Santo. É interessante que no livro de Isaías fala que a terra está cheia da glória de Deus, mas como a glória de Deus pode estar em uma terra de homens e mulheres pecadores? Que no meio de homens e mulheres pecadores existem também homens e mulheres cheios e cheias do Espírito Santo de Deus. Porque a promessa original, ela está se cumprindo nos nossos dias. Amém? Glória a Deus. Para que nós possamos encerrar, uma conclusão sua. Uma conclusão minha, a conclusão minha que eu tirei desde o início, sim. O plano do Senhor, não importa o tempo, vai se cumprir. Tudo que ele fala do início, o desejo do Espírito Santo de Deus é que o Espírito Santo estivesse com nós desde o início até os dias atuais, que ele não fosse afastado, mas independente do tempo, vai se cumprir. E o Espírito Santo está acessível hoje para você, que também está assistindo nós, que às vezes, eu não sei o que é o Espírito Santo. Eu estou ouvindo agora, a primeira vez que eu ouço sobre o Espírito Santo. Ele está acessível hoje para que você possa buscá-lo.
E o plano de Deus não mudou. Ele não se limita a pastores, ele não se limita a levitas, a pessoas que trabalham com louvor, diaconato. Não, ele não se limita a classe, ele só limita ao quê? A um coração quebrantado. Aleluia. O que o Espírito Santo precisa é de um coração quebrantado, que queira fazer a obra do Senhor, que queira adorar em espírito e em verdade. Glória a Em Deus. espírito e em verdade. E é isso que eu tiro de conclusão para vocês. Busque. Eu não quero falar sobre muito, mas quando eu busquei batismo com o Espírito Santo, eu fui para um congresso. Conta a sua experiência, boa! Eu não ia falar sobre isso, mas sim, quando eu comecei a entender sobre o Espírito Santo, eu fui para vários congressos e eu via o pessoal sendo usado pelo Espírito Santo, orando, pessoas sendo curadas, pessoas sendo profetizando e tal. E eu quero isso em minha vida. Aleluia. Eu quero dar esse passo na minha vida. Então eu fui para vários congressos com essa intenção. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E eu fui para um congresso, todo mundo aqui deve conhecer o CONAD. Eu fui para o CONAD com esse desejo de coração. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E passou o congresso inteiro, eram 3 dias e nada. Mas quando foi na última oração, quando foi na última das últimas orações, se eu não me engano, na última mesmo, a pastora Rosileia Santos, ela falou assim, você que não é batizado pelo Espírito Santo, vem aqui, eu quero orar pela sua vida. E eu fui lá pra frente e ela falou assim, não, você vai orar aqui em dupla aqui com um dos meus ajudantes aqui, né, do meu pessoal. Então um rapaz juntou comigo e a gente começou a orar, de repente aquela presença foi invadindo. Então, quando de repente eu já percebi, eu já estava orando em línguas, eu já estava adorando, eu nunca tinha orado em línguas na vida. E quando eu vi, eu já comecei a experimentar o sobrenatural do Espírito Santo, e desde então o Espírito Santo tem andado comigo. Amém. Entendeu? E uma coisa mais, às vezes você deve, não sei se quem convive comigo, às vezes quando eu falo com ele, como se você estivesse aqui comigo. Entendeu? E é essa relação que o Espírito Santo quer ter com todos vocês. De ser verdadeiramente amigo. Amigo não é aquele que você vê, não, mas é aquele que anda do seu lado. Quando você vê uma coisa, já fala, Espírito Santo, dê sua opinião. Então, é esse relacionamento que o Espírito Santo quer ter com você. E você está acessível a buscá-lo hoje. Busque-o. Porque eu falo uma coisa que está no meu coração. Deus está fazendo coisas novas todos os dias. Deus tem uma obra grandiosa e está trabalhando. Muitas pessoas podem estar pensando, igrejas estão fechadas. Não, mas o Espírito Santo está trabalhando. Deus está trabalhando. E quem está com o Espírito Santo está vendo as coisas acontecerem. Amém. Pastora, vem cá. Vem cá, pega a cadeira aí pra ele. Me fala sobre a sua experiência com o Espírito Santo. Não, pode ficar também. Senta aí também, deixa o Juninho no meio, senta aí. Eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. Eu costumo falar em todos os aconselhamentos que o Espírito Santo ele está conosco a todo momento. Amém. Nós que somos pais, nós pensamos assim, eu não posso estar com meus filhos a todo momento. Mas o Espírito Santo, ele está. Amém. Então, vocês que estão nos ouvindo aí, às vezes vocês estão preocupados, né? Com algum ente familiar, vocês estão preocupados por causa dessa situação que nós estamos vivendo neste momento. Mas não é motivo de nos preocupar. Se nós nos colocarmos diante do Senhor, se nós falarmos, Espírito Santo, vá diante daquela pessoa, do meu filho, dos meus amigos, dos meus pais, e cuida deles, faça por eles aquilo que eu não posso fazer, porque nós somos limitados. Mas o Espírito Santo, ele não é limitado. E sua experiência com o Espírito Santo? Minha experiência é um pouquinho longa, será que vai dar tempo? Rapidinho, vai. Resume aí. Eu estava passando por uma situação muito difícil. Estava na faculdade e estava depressiva. E um dia no banheiro da minha casa, eu chorava muito. Eu olhava para frente e tinha um túnel escuro. Olhava para trás, era a mesma forma. Então eu me senti perdida sem saber o que fazer. Naquele dia eu chorava muito e em plantos de joelhos eu falei com o Senhor que eu não aguentava mais, que eu não tinha mais forças para continuar.
naquele dia, naquele momento ali, eu escutei uma voz falando comigo: filha, não temas, eu sou contigo. Filha, não temas, eu sou contigo. Naquele momento, eu ali, deitada, chorando, desesperada, eu senti um toque. Alguém me levantando. O Espírito Santo me levantou. O Espírito Santo secou as minhas lágrimas e falou comigo: filha, eu sou contigo. A partir daquele momento, a minha vida mudou. Eu me entreguei totalmente ao Senhor e deixei com que Ele viesse me conduzir. Glória a Deus. Já a minha experiência com o Espírito Santo, né? Eu já tive uma experiência aqui no Conage, uma experiência no banheiro, né? E o Espírito Santo não tem lugar para te visitar, né? Verdade. Eu estava no monte, cara. Eu estava no monte, né? Eu ainda novo convertido, né? Novo convertido, vivendo o primeiro amor. Na época, o pastor da igreja era o pastor Pedro Júnior, né? Pastor Pedro Júnior, ali no Morada Nova, no bairro das Graças. E nós fomos para o monte. E nós subimos, na época a gente não ia ali na pedreira, nós íamos lá em cima, né? E lá em cima, Deus me pegou ali, né? Eu comecei a falar em língua e dali eu vi que ali não só o Espírito Santo, ele me pegou ali, mas ali ele selou o meu chamado, né? Ele, pouco tempo depois, eu fui para Governador Valadares e lá em Valadares eu fiz o Instituto Teológico e a partir de então, né? Foi amor à primeira vista. Nunca mais eu saí de perto do Espírito Santo e eu tenho vivido desde o início do meu ministério um tempo onde a presença do Senhor, ela é muito palpável, ela é muito real, né? O Espírito Santo, ele é real, o Espírito Santo é verdadeiro. E quando a gente fala de batismo com o Espírito Santo, nós estamos falando o quê? De voltarmos ao propósito original, né? Onde o Espírito de Deus ele é derramado sobre toda a carne, sobre toda a terra, né? Nós somos, né, o recipiente, o nosso corpo, ele é o recipiente que carrega o Espírito Santo aqui nessa terra. Aleluia. Por isso, eu quero encerrar essa live com um dos versículos que mais fala comigo na Bíblia, Zacarias 4:6, que diz o seguinte: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Eu queria só falar que a Fernanda não deu o testemunho dela, ela está escondida aqui e ela está fazendo assim, ó, né? Se eu insistir demais, ela vai embora. Então não posso insistir com ela. Amém? Mas que Deus, né? Deus possa estar derramando da graça, do poder, né? E que o Espírito Santo de Deus possa estar alcançando a sua vida agora. Amém? Vamos estar orando, né? Vamos estar buscando a face do Senhor. Aleluia. Vamos estar buscando a presença do Espírito Santo. Vamos estar colocando a nossa vida diante dele, né? Amém. E para encerrar, gostaria que você fizesse essa oração, mas fizesse uma oração de transferência, como Moisés fez com Josué. Que responsabilidade, né? Vamos lá? Amém. Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, primeiramente nós te agradecemos, Pai Jesus, por o que foi feito aqui nessa noite. Pai, obrigado por todas as palavras. Glória. Obrigado, Pai Jesus, pelo teu poder. Obrigado pela tua presença, Pai, desde o início dessa live, desde quando ela nasceu no teu coração. Pai, nós pedimos agora, Pai Jesus, que o teu Espírito Santo, Pai, vem estar, Pai Jesus, sobre cada vida que está assistindo, sobre cada vida, Pai Jesus, que estão, Pai, recebendo essas palavras. Aleluia. Que o Senhor vem estar falhando sobre a vida de cada um, Pai, consolando, guardando, dando força, dando sabedoria, fortalecendo aquele que está fraco, Pai, dando vida àquele que está cansado, aquele que está aparentemente morto, Pai Jesus, vem estar, Pai Jesus, derramando porção do em nome de Deus, Pai, que cada um, Pai Jesus, nunca mais será os mesmos, pois nós somos tocados pelo Teu Espírito. Quando onde há o Espírito, ali há liberdade, ali há vida, ali há poder de Deus. Nós já falamos, nós já selamos. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja cheio. Aleluia, Jesus. Santo. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe.
abençoe. Né? E lembre, volte para o propósito original. Em nome de Jesus. Seja cheio e cheia do Espírito Santo. Aleluia. E que o Senhor repouse na tua vida. Amém? Lembre-se, não por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4, versículo 6. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.